Boa noite a todos, esse é o nosso 8º encontro da disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar a respeito das ferramentas para aprimoramento da qualidade. Eu fiz um comentário antes de iniciar a gravação, mas quero só fazer um destaque. As ferramentas para aprimoramento da qualidade, a gente dá um enfoque aqui, porque a gente vai justamente aprimorar os métodos, né? E posteriormente vocês vão ter a disciplina de gestão da qualidade. Gestão da qualidade também tem uma ementa, né? Uma quantidade grande de conteúdos. Aí, quando for trabalhar em gestão da qualidade, a gente não dá tanto enfoque aqui nessas ferramentas. A gente tem outras ferramentas para abordar bem interessantes. E a gente, claro, você lembra, né, da importância dela, mas a gente vai aí dar destaque a outras ferramentas específicas. Esse assunto é bem interessante, bem legal para abordar e até para entender de que forma você pode melhorar dentro da organização. O que acontece? Eu tive um aluno que me contactou recentemente, essa semana, me perguntando como é que ele poderia melhorar os métodos dentro da organização, né? E daí ele até falou, a pessoa tem material especificamente para essa empresa e tudo mais. Aí repassei, né? Bem legal. Então vamos lá. A gente vai primeiro fazer uma contextualização, já que eu sei que vocês não tiveram a disciplina de qualidade, né? Mas é bem rápido, né? Quando você trabalha a disciplina de qualidade, você trabalha com mais foco, dimensões e tudo mais, mas só para entenderem aqui a lógica. Então, Tony Arnold diz o seguinte, né? Qualidade significa a satisfação dos usuários, né? Em relação a produtos ou serviços que satisfazem as necessidades e expectativas dos usuários. O que acontece? O usuário ou o cliente, ele vai entender, e vocês entendem, se a gente for pensar a lógica, né, do que tem qualidade, vai ser aquilo que você tem uma expectativa e você tem uma expectativa que foi superada. Você vai dizer, pô, esse produto tem qualidade. Se a expectativa for igual à realidade, você também diz que o produto tem qualidade. Agora, se você tem uma expectativa muito grande, né, ou você tem uma expectativa e essa expectativa em relação ao produto não é atendida, né, aí você vai dizer, olha, esse produto não tem qualidade. Em relação à qualidade, na hora de você dizer se o produto tem ou não qualidade, você trabalha com diversos atributos, né? Às vezes um produto ter qualidade significa que ele tem um bom desempenho, né? Então é um computador que ele tem um excelente desempenho. Pode ser que a qualidade esteja relacionada a uma questão estética, ou a qualidade está relacionada à questão de confiabilidade, né? Então, você tem todo um sistema e o sistema ele tem que te responder de forma adequada, né? Não adianta você solicitar ali uma informação, um relatório, alguma coisa e os dados não forem confiáveis, né? Ele fez uma distorção. A gente teve uma situação que foi solicitado para que fosse feito um relatório, né? E desse relatório depois me perguntaram assim, Rafael, dá uma verificada, né? Se os teus dados estão certos aqui. Eu falei, não, tá equivocado os dados. Ela falou, não, é que a gente não fez pelo sistema e a pessoa que lançou, beleza, pegou os dados e colocou ali, né, tipo assim, qualquer formação, quanto tempo tem de experiência na docência e tudo mais, e a pessoa lançou. O que aconteceu? Ela fez super, né, super bacana, sei lá o que aconteceu, mas tipo, a minha titulação estava errada, meu tempo de experiência era, né, até imagino quem era o professor, mas é um tempo de experiência que eu estaria começando a lecionar já com uns 10 anos de idade, né? Tipo assim, não fechou ali a conta. Então, se a gente fosse pensar, né, como um sistema, tipo, se ele não for confiável, tipo, não serve. Ou a questão da durabilidade. Então, na disciplina da gestão da qualidade, a gente vai trabalhar, né, com várias dimensões da qualidade. Como a gente está na disciplina de organização, sistemas e métodos, e a preocupação, em alguns casos, né, para alguns vai dizer assim, professor, eu estou pensando, a gente teve aula de layout na semana passada, no meu arranjo físico, e eu quero justamente o seguinte, aquilo que eu projetei, ou aquilo que é, digamos, a minha ideia do planejado, seja o que eu consiga entregar. Ou seja, quanto mais próximo daquilo que eu projetei e que eu tenha, vai ter qualidade, né? Então, assim,
o produto tem que ter essas características. Chega no final da linha de produção, todo aquele arranjo físico, né, tudo funcionando. Ele teve aquilo lá, é um produto de qualidade. Beleza, tá? Vamos seguir mais ou menos nessa linha de pensamento, já que a gente está na questão industrial. Aí Jack Welch conhecidíssimo, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000, responsável ali pela General Electric. Ele fomentou muito o desenvolvimento nas organizações, ou na General Electric, né, mas que daí foi divulgado como um guru, um dos gurus da administração e tudo mais, quando ele chegou e falou assim, olha, a General Electric, ela tem que focar naquilo que ela é a primeira, número 1 ou número 2, né, e algumas coisas que a General Electric faz, que é a GE deve parar de fazer, né, produtos que tenham assim um baixo valor agregado ou que você possa ter uma concorrência gigantesca. Então, a GE, né, faz digamos assim, não é sistemas, né, mas tipo assim, ela faz ela tem desde a geração da energia solar, né, ou eólica, lá com aquelas hélices enormes, a coisa, turbinas e coisa, e ela fazia, inclusive, liquidificador, né. Então, por exemplo, se você for na casa de uma avó de vocês, é capaz de você achar assim, liquidificador da GE, né, aquela espremedor de laranja da GE. Tem lâmpadas, né, já achei uma lâmpada antiga da GE, né, General Electric, aquela empresa, né, que o Thomas Edison queria que tivesse o nome dele, Thomas Edison, mas daí o JP Morgan disse, não, vai chamar General Electric. O que acontece? Com os produtos da China, né, você consegue, com um valor muito baixo, né, muito baixo, fazer um liquidificador. Se nós formos observar, aqui no Brasil a gente tem empresas nacionais. O que elas fazem? Elas fazem a montagem do produto. Né? Por quê? Porque é muito mais barato. Você acaba importando os componentes todos e montando aqui. Se você não está vendendo já direto, né, o produto chinês, ok? Aí a GE disse assim, ó, isso aí não interessa. Beleza, guru da administração, Jack Welch, e o Jack Welch aqui está sendo citado pela Maria Helena Rodrigues. Maria Helena Rodrigues foi uma administradora, excelente profissional, tive a oportunidade de orientar ela no trabalho, e ela foi responsável por toda a implantação da ISO 9000 numa organização. Bem legal, excelente, fez um trabalho bem bacana, se vocês tiverem oportunidade. Por enquanto, né, os trabalhos de conclusão de curso, eles não estão em meio virtual na nossa biblioteca, né, mas acredito que logo, a partir de um determinado momento, logo vai ser tudo virtual. Mas se vocês tiverem a oportunidade, né, de ir na biblioteca, quiser, ou sim, de buscarem, né, recomenda buscar o trabalho dela, ficou um trabalho bem bacana, que vai falar todo o processo de implantação, do programa 5S, diversos programas que eles fizeram ali em todo o processo de implantação na empresa. Jack Welch disse assim, ó, olha, a qualidade, citado pela Maria Helena, né, a qualidade é a nossa melhor garantia de fidelidade do cliente, a nossa mais forte defesa contra a competição e o caminho para crescimento. Né, então, da importância que tem. Aqui, contextualizando, a qualidade ela foi sofrendo algumas evoluções, né, a questão do desenvolvimento da qualidade, que é conhecido também como as várias eras. Né? Ela teve desde o momento de uma era de inspeção, era de controle estatístico, garantia da qualidade e gestão da qualidade total. O que acontece? Isso que nós estamos estudando, né, a respeito das organizações, a respeito dos métodos, e a gente comentou lá desde Taylor e Fayol essa evolução, o que aconteceu? A gente teve um processo de desenvolvimento industrial, onde num primeiro momento tudo que se produzia se vendia, então produzia assim, e você não tinha tão bem organizado ou estruturado as empresas. As empresas vão se organizando, vai chegar num patamar que você vai verificar que não adianta você mandar a mercadoria, né, diferente do que o cliente queria, que o cliente vai devolver. Né? Não adianta mandar assim, por exemplo, o cliente solicitou essa tonalidade aqui de cinza. Aí não adianta você mandar um cinza claro.
né? Por quê? Porque quando você trabalha com a divulgação, né, novas cores, e você está fazendo toda a linha primavera, verão, outono, inverno, para comercializar, enquanto a mercadoria está sendo produzida, você já está com o catálogo e você já está ofertando, já está divulgando a questão do mundo da moda, e você precisa assim, ó, que aquelas peças que estão lá e na sua divulgação, no que é tendência, quando o cliente for para comprar e ele tem aquela mercadoria. Assim sempre funcionou, né? Atualmente a gente tem tudo muito mais em meio eletrônico, mas antigamente era o que? Era catálogos, vendendo, divulgando. E vocês sabem que no mundo da moda, falei do mundo da moda porque a gente pegou a camisa aqui, a Polo, por exemplo. Mas assim, ó, às vezes a diferença de tonalidade vai fazer com que uma cor seja, né, dentro da moda ou esteja fora da moda, né? Por exemplo, hoje em dia as gravatas são bem finas, né? Você não tem aquelas gravatas largas e tudo mais. Então, na hora que você faz uma encomenda, vem uma gravata com um tipo de corte, tipo, dependendo do tipo de corte, o cara vai dizer, cara, esse corte aí já era, né? Pode ser que daqui a um tempo volte, mas esse tipo de corte é um corte tá fora, beleza? Então, o que que acontece? As empresas, elas no primeiro momento, elas começam a fazer a inspeção, né? A inspeção da mercadoria. Só que com um volume muito grande, você tem um custo muito alto para isso. Então você vai evoluindo para chegar então num controle estatístico do processo, que é chamado de CEP, né? Controle estatístico de processo. Ou seja, você pega amostras, não só lá no final, aquela inspeção na mercadoria quando ela já está saindo da empresa, mas você pega amostras ao longo de todo o processo. Por quê? Porque se ao longo, por exemplo, se essa camisa aqui ela fosse uma tonalidade crua, ela fosse tingida, eu conseguiria, né, ao sair do processo de tingimento, antes de centrifugar, secar, né, a mercadoria para depois empacotar e encaminhar para o cliente, já logo depois do processo de tingimento, eu poderia verificar o seguinte: se a tonalidade está certa, se o processo de tingimento deu certo, ao invés de centrifugar, como se fosse uma máquina de lavar em casa, né? Em vez de lavar, centrifugar, secar, para daí chegar lá quase na entrega, só faltava embalar ainda, né? Quando tá lá para embalar, o cara fala assim, ó, cara, volta tudo porque o cliente não vai aceitar. O que que acontece? A gente vive num mundo globalizado. Então, tem produtos que são feitos aqui que são mandados para outros países. Assim como o inverso, de outros países para cá. Na hora que chega o container, o seu cliente ele tem a amostra do produto. Ele pega a amostra do produto, verifica e diz assim: ó, não bateu, não fechou. O cara diz: ó, pode mandar o container de volta, não receba a mercadoria. É como questão da notinha, né? O cara diz assim: ó, não vou assinar o aceite, né? Não tem como cobrar. Agora você imagina você mandar um container daqui para um outro país, né? Ah, vou mandar lá para Itália, vou mandar para França. Chega lá o container, imagina todo o custo de ter feito a mercadoria e ele não aceitar o produto, né? Então, para isso, né, houve um desenvolvimento que é justamente o controle estatístico do processo. Ou seja, que nem está escrito aqui, né, a inspeção ocorre por amostragem, né, você daí tem setores responsáveis pela qualidade, assim como, né, a criação de ferramentas estatísticas para a detecção do processo produtivo, que é justamente as ferramentas, algumas das ferramentas que a gente vai, né, as principais é o que a gente vai trabalhar aqui, na verdade. Essa é a verdade. Tá? Então, as ferramentas estatísticas que a gente vai trabalhar aqui, ou como demonstrar estatisticamente, e ela vem daqui. Lembrando que é uma evolução. Né? Então, assim, aqui, ó, na fase da inspeção, não era por amostragem e eu fazia a inspeção no produto acabado. Aí você vem para um controle estatístico. Depois, você vai para uma outra etapa que é a garantia da qualidade. Isso não significa que você, né, não vai utilizar as ferramentas. Você vai sim utilizar as ferramentas. Só que você vai trabalhar aqui, ó, é algo que a gente está falando que é na prevenção dos defeitos. Ou seja, na melhoria dos processos, numa busca da melhoria contínua. Dentro do nosso assunto, se a gente for observar, quando a gente faz um diagnóstico da situação da empresa, quando nós propomos melhorias ali em relação ao arranjo físico, são formas de buscar a melhoria, né, do processo, ok? Professor,
Quando eu fizer a disciplina de gestão da qualidade, a gente vai aprender como formar esses grupos ou outras ferramentas para melhoria contínua? Sim, tá? É uma continuidade. Por isso que a gente trabalha alguns pontos aqui, algumas ferramentas aqui, e a gente trabalha outros, né, lá, inclusive na questão da melhoria dos serviços, bem, bem legal, tá? Se alguém tiver se alguém estiver muito empolgado, eu quero ver já, mas eu sei que vou fazer mais adiante a disciplina, né, é possível no canal do YouTube. Eu tenho duas disciplinas de gestão da qualidade, uma que é do primeiro semestre e a outra que é a gestão da qualidade 2022, né? Estão no canal do YouTube com o meu nome. Não tem antes, porque antes a gente não vivenciou essa situação de pandemia, então realmente eu não tinha as aulas gravadas, não era o foco. Agora, com a questão da pandemia, né, eu tenho desde o primeiro encontro do segundo semestre, e eu tenho as aulas, né, desde custos da qualidade, que a gente trabalha com custos da qualidade, até várias ferramentas ali que a gente trabalha em gestão da qualidade, tá? Se tiver interesse, fiquem à vontade. Se não, né, num próximo semestre vocês terão a disciplina de gestão da qualidade, não sei se comigo ou com outro professor, né, mas o meu material fica lá à disposição de vocês, tá bom? E também eu fico à disposição qualquer coisa. Beleza. Aqui, dando continuidade, né, de controle estatístico, a gente vai para uma prevenção maior, uma preocupação maior, onde o foco ele passa a ser na prevenção. Por quê? Porque melhor do que você simplesmente melhorar aqui, né? Tipo assim, eu vou vou coletar amostras em cada etapa do processo para verificar qual que é a situação. Tá, mas ficou uma zebra. Né, ficou ruim. Dependendo do caso, você vai ter o retrabalho. Então, volta para a máquina, tinge de novo para corrigir o problema, que daí não é o mesmo processo desde o zero, mas você vai corrigir, isso vai gerar custos. Aí ele vai dizer, olha, não é muito melhor, né, você prevenir o foco do problema? Porque o que acontece? Eu não tenho nosso colega aqui, acho que não está com a gente esse semestre. Mas a gente teve um outro semestre, que era o acadêmico de Balneário, que depois ele tinha feito umas disciplinas em Itapema, que ele trabalhou com tinturaria, né? Então, e foi, inclusive, apresentou no seminário, foi bem legal, semestre passado, que o que acontece? O retrabalho vai consumir tempo de máquina, vai consumir tempo, né, a mão de obra, você vai deixar de estar ganhando, e você observa o seguinte, que às vezes a falha pode ser sim humana, só que a falha pode ser em relação ao equipamento. Com o tempo, aquele termômetro ele pode dar uma divergência na temperatura. E no processo de tinturaria, essa temperatura mais baixa, que às vezes ele não está medindo corretamente, né, o termômetro não está legal, vai fazer com que o seu processo não dê certo. Então, a troca constante do equipamento, né, assim, de algumas peças, é de fundamental importância, que é o que acontece com o veículo, né? Você não roda com o carro até a correia dentada estourar para você ter o risco de um acidente na BR. Você faz assim, você anda tantos quilômetros, aí você tem uma manutenção que é tida como manutenção preventiva, né? Troca a pastilha de freio, não deixa até ficar sem pastilha de freio, né? Troca a correia dentada, substitui algumas peças por peças novas. É a mesma ideia aqui, né? Então, prevenir, ou seja, com essas alterações para que não aconteça, né, uma situação ali de falha. O custo de prevenção, né, ele é mais barato do que o custo ali para resolver a falha. Então, é muito mais barato eu trocar o termômetro, é muito mais, eu não posso nem dizer mais barato, mas é tipo assim, é muito mais seguro para o ser humano, né, fazer a manutenção preventiva do carro do que carro sem freio ou numa ultrapassagem estourar ali alguma coisa, né? Tive um professor que ele teve um problema com a correia dentada do carro dele numa ultrapassagem, né? Teve né? Enfim, ok? O que acontece também? O foco da qualidade que antes, né, no controle estatístico, você tinha pessoas responsáveis pela qualidade, ele passa a ser uma preocupação, um envolvimento de todos os setores da empresa. Então, assim,
a preocupação da qualidade não é com o setor da qualidade, é uma preocupação de todos dentro da organização. São criados sistemas da qualidade, né, a ideia do conceito da qualidade, até que você vai para uma gestão da qualidade total, onde, né, tem o foco na gestão, o envolvimento de todas as pessoas dentro da empresa, a busca da superação das expectativas do cliente e o surgimento das normas ISO. Gestão socioambiental, nós conversamos sobre a ISO 14001. Na disciplina de organização, sistemas e métodos, a gente não vai falar a respeito das normas ISO, não é o nosso foco. Gestão da qualidade, a gente retoma a questão, né, das normas ISO, faz parte da nossa semente e nossos pontos. Beleza, então, aqui, ferramentas para aprimoramento da qualidade, né, diz assim, para as empresas que desejam assumir vantagens competitivas no mercado, é fundamental na atualidade o desenvolvimento da qualidade dos produtos e serviços. Para atingir e manter tais objetivos, exige-se um compromisso intenso, no sentido do aprimoramento constante da competência profissional e como instrumento de auxílio, né, é justamente, né, auxílio para facilitar tanto a análise quanto o processo de tomada de decisão, é justamente essas ferramentas que a gente vai trabalhar aqui nesse momento. Williams diz o seguinte: essas ferramentas, elas devem ser utilizadas para controlar a variabilidade, que é a quantidade de diferença em relação a um padrão, sendo que a finalidade das ferramentas é eliminar ou reduzir a variação em produto ou serviço. Beleza. O que o Williams falou aqui, né, perfeitíssimo, que é a seguinte lógica. Eu tenho o que é o planejado e eu tenho aqui o real fabricado. A ideia é o seguinte, eu ter o mínimo de diferença, ou seja, nada, né? O que eu planejei, o que eu me propus a fazer, eu entrego. E as ferramentas utilizadas aqui é para que não haja variação. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma peça, eu fabrico uma determinada peça, uma ferramenta, né? Para a gente pensar assim, algo que é impossível, né? O cara associar. Imagina que você fabrique porca e parafuso, né? Se você tiver uma diferença muito grande ali de porca e parafuso, não vai encaixar. Né? O cara não vai conseguir botar a porca ali com o parafuso, não vai dar certo. Então, quanto mais qualidade é o quê? Quanto mais exato, com uma menor variação, né? E o ideal é que não tenha variação alguma. Aí vai ficar excelente. É isso. Tá? É isso que aqui o Williams falou. Estratégias, né, para reduzir essas variações. Para manter os processos estáveis e com nível de variação mínimo, são utilizadas duas estratégias. Né? Primeira aqui, alternativa A, padronização dos processos da empresa, ou seja, padronizo os processos, né? Olha, o procedimento é assim, dessa forma, desse tempo, não abre margem para o funcionário querer inovar ali no processo. Professor, ele pode sugerir melhorias? Sim, né? Mas não é para o cara, cada dia ele acorda com um humor diferente e ele quer fazer inovar diferente. Né? Se você já tem qual que é o caminho certo, você padroniza e essa padronização é que é utilizada. A respeito de padronização, a gente também trabalha lá em gestão da qualidade, que é todo o, né, qual que é o processo adequado, tudo mais, você padroniza. Na hora que você fala em padronizar, você vai fazer como, né? Através, você vai documentar isso, é através dos manuais. Então aqui a gente fala manuais e lá você fala da padronização e desenvolvimento de manuais. Aqui a gente fala sobre os diversos tipos de manuais. Alternativa B, né? Ou, já que a gente falou de duas estratégias, B é, ou a segunda estratégia, controlar a variação ou variabilidade dos processos envolvendo as ferramentas adequadas. Né? E essas ferramentas adequadas é justamente com a finalidade de reduzir, né, a variação, né, visando a redução. Objetivos. Segundo Oliveira, o objetivo das ferramentas da qualidade são facilitar a visualização e o entendimento dos problemas. Quando nós falamos em representações gráficas, que a gente falou sobre algumas, tipo organograma, fluxograma, o que é o melhor, né, da representação gráfica é que a pessoa
ele observa, na hora que ele observa, assim, ele consegue logo observar, né, identificar. Né? No organograma, ele consegue identificar a hierarquia e como é que funciona, né, a comunicação. No fluxograma, a etapa anterior, qual que é a próxima etapa, quanto tempo dura. Da mesma forma aqui, quando a gente estiver falando dessas ferramentas, vocês vão ver que o objetivo é o quê? Visualmente ele olha, consegue compreender e facilita a tomada de decisão. Né? B, sintetiza o conhecimento e as conclusões. Dentre as ferramentas, né, a gente vai ver que tem ferramentas que elas vão auxiliar para o desenvolvimento da criatividade, vão permitir o conhecimento do processo, né, até disseminar o conhecimento do processo para outras pessoas, assim como fornecer elementos para monitoramento. Né? Então, para o acompanhamento, monitoramento, essas ferramentas são muito válidas. Né? Então, espécies de ferramentas. Para analisar a variabilidade nos processos, podemos utilizar várias ferramentas, sendo que as citadas a seguir não são as únicas, mas são as mais utilizadas. Né? Aqui a gente já consegue ver que a ferramenta 2 foi uma que nós já trabalhamos, que é o fluxograma. Né? A gente não vai falar novamente, mas aqui os fluxos, a gente vai só passar o slide, mas a gente conseguiu abordar e falar sobre os diversos tipos de fluxogramas em organização, sistemas e métodos. Então, número 1, folha de verificação ou coleta de dados, o fluxograma. 2, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Chikawa, a estratificação, o histograma, diagrama de dispersão, gráfico de controle, brainstorming e 5W2H. Né? Eu acredito que brainstorming, com certeza, talvez algum outro professor já falou, tipo o professor que trabalha com gestão de marketing, né, ou alguma outra disciplina. Já tiveram alguma coisa sobre brainstorming, né, que é a ideia da tempestade de ideias, que é utilizado para sugestões, né, ou para desenvolvimento de novos produtos. Aqui, no caso, o brainstorming, a gente está pensando o quê, né, de utilizar ele, claro que a gente vai combinar algumas ferramentas, mas de utilizar o brainstorming como sugestões, né, de melhoria para um processo. Então, para que os clientes possam, né, apresentar sugestões de melhoria nos processos. Já conheciam, além do fluxograma, outros aqui que já utilizaram de alguma outra disciplina? Coleta de dados. 5W2H também, professor. 5W2H também, né? Beleza. O 5W2H, que vem do inglês, né? A gente vai daí passar de uma forma mais sucinta, né? Mas é justamente como se fosse no português, né? O que, como, onde, quanto, né? Só que daí ali vem, né? De who, where, when, né? E o H é o how e o how much, né? Que é o como e o quanto custa isso. Mas é justamente para você alinhar, né? De quanto seria, quem que é o responsável, de que forma. Coleta de dados. Conjunto de técnicas que, com o emprego de uma folha de verificação apropriada, permite a obtenção de dados e tratamento específico. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, a folha de verificação, e é claro que ali ele mostra como uma folha. Que é o seguinte, no primeiro momento, você tinha um supervisor com uma prancheta e com a prancheta ele ia verificando. Né? Com o tempo, vocês vão dizer assim, professor, o cara não usa mais uma prancheta, o cara pode ter algum equipamento eletrônico, ou pode ser que a gente está evoluindo, né? A gente tá falando, hoje em dia a gente fala sobre BI, que é Business Intelligence, né? A gente fala sobre o sistema aí se aprimorando, e você tem, né, o equipamento alimentando a informação, você não precisa ter o funcionário, mas beleza, a gente vai comentar aqui a lógica, vai falar sobre a folha de verificação, e se vocês observarem, a gente vai ver que esse nosso material, ele vai dar folha de verificação para o desenvolvimento, né, das ferramentas, né, ou tipo assim, eu vou utilizar a folha da coleta de verificação para depois montar o diagrama de Pareto, tá, o gráfico de Pareto.
Então, vamos lá. Como é que alguns pontos aqui na construção, né, da folha de verificação? Primeiro, é importante que seja definido o que você quer, o que você quer coletar, o que você precisa saber, né? Ou seja, qual que é o objetivo desse monitoramento? O que você quer, né? Se ele atende ou não atende os padrões de qualidade, quais seriam eles? Formular as perguntas, defina a qualidade e o tamanho da amostra, né? Então, ao longo do processo eu preciso coletar tantas unidades, né? Isso vem lá das aulas de estatística de vocês, né? Então, assim, eu tenho uma produção de 50 mil unidades mês desse produto. Para mim ter um nível de confiabilidade de 95%, quantas unidades eu preciso coletar? É isso, né? Então, assim, quantas unidades eu vou ter para que eu tenha um nível de 95% de que não tenha? Não, professor, 95% significa que 5% pode... Não, eu quero aumentar isso ali. É claro, é claro. O que acontece? Você fazer o monitoramento, você inspecionar cada uma das peças, né, dependendo de como está o seu processo, é inviável, né? É claro que vocês sabem que, dependendo do produto, né, você faz algumas conferências em todos eles, né? Por exemplo, assim, todos os veículos, todos os carros, depois que eles são completamente montados, não estou falando ao longo do processo, mas assim, no final, ninguém compra o carro que ele está totalmente zerado, né? Ali é a questão da quilometragem. Por quê? Porque o carro, depois de totalmente montado, você tem um profissional, né, que ele vai testar o veículo, ele vai acionar, ele vai ligar o veículo e ele vai fazer um determinado trajeto para ver se ele está, né, ok, né? Isso sem falar as outras diversas etapas antes. Mas todos os veículos passam por esse teste, não é isso, né? É isso. Agora, dependendo do valor e coisa, o tempo que você teria para a pessoa fazer o teste inviabilizaria, né? Pensa naquelas coisas que a gente tem, assim, que com um valor agregado baixo. Imagina se você tivesse uma coisa, digamos assim, que custe R$ 20. Imagina que você demandasse ali uma pessoa bem remunerada para ficar fazendo um teste que levasse um bom tempo, né? É claro que o que acontece? O desenvolvimento tecnológico vai possibilitando ou permitindo que a gente faça com que a máquina faça os testes, né? Então, assim, o equipamento que hoje em dia ele enche, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, alguma coisa, ele já consegue, talvez até pela própria esteira, saber se a garrafa está cheia ou vazia, né? Isso vai fazer com que o produto ele não saia com uma falha, né? Professor, daria para fazer de uma outra forma? Enfim, aí vocês vão verificar ali na questão do processo fabril, para as diversas etapas, qual que é o procedimento que seria adequado, né? Apesar de que os livros vão contar aquele caso da pasta de dente, lá que foi botado o ventilador, que foi a ideia mais barata, né? Que era assim, com a pasta com a vazia, bota um ventilador com uma potência forte, que cair fora da caixa significa que estava vazia, beleza? Aí, define os pontos para a coleta de dados, elabore a folha de verificação, como é que vai ser é um formulário, né? É um formulário que vai coletar os dados. Determine com que frequência será feita essa coleta de dados, porque a gente delimitou qual que é o tamanho da amostra, agora delimita com que frequência. Escolha quem é que vai coletar essas informações, qual que é o treinamento que ele vai ter que ter, e realize a coleta. São as etapas justamente para todo o desenvolvimento, né, dessa folha de verificação ou coleta de dados. Aqui tem um exemplo, então, de uma folha de verificação, que ela mostra, né, a questão do produto, eixo mestre, né, aqui o diâmetro, né, que ele foi encontrando. Então, uma folha de verificação para ver, o percentual, né. Então, vai depender. Por exemplo, vou te mostrar outra. Aqui um outro exemplo de folha. Aqui é a questão do diâmetro. Aqui um outro exemplo de folha de verificação utilizada. Essa aqui vai servir para a gente montar o diagrama de Pareto, tá? Ou para mostrar aqui um exemplo de desenvolvimento. Então, assim, não conformidade no livro de suspense. Ele identificou
né, o que se queria verificar. Então, né, por quê? Porque quem vai fazer o coletor, ele vai ter que verificar como é que está essa situação, né, quais são os pontos. Então, identificou assim, ó, legendas trocadas no livro de suspense, 13. Páginas rasgadas, 3. Erros de tradução, numeração errada de página, manchas, páginas em brancos, figuras trocadas. Então, nessa planilha que o coletor fez, ele encontrou um total de 61 não conformidades. 61 problemas ali em relação às conformidades, né? Se a gente for observar, ó, a maior quantidade de erros, a gente tem aqui em erros de tradução, né? 32. Se a gente observar o segundo maior, são as legendas trocadas. Por que a gente está falando e qual que é a grande ideia aqui das ferramentas? É o seguinte, você trabalha dentro da empresa. Aí você fala assim, a gente tem que melhorar aqui a empresa, né? Tá, mas tem que melhorar onde, de que forma? A ideia das ferramentas é justamente ela te dar o norte. Então, assim, olha, onde é que eu estou tendo mais problemas? Se a gente observar, né, 32 de 61, né, mais de 50% digamos, das não conformidades é relacionado, né, a erros de tradução. Ou seja, se eu quiser resolver um problema de 7, eu tenho 7. Se eu resolver um problema, eu resolvo 50% de todas as não conformidades. Então, as ferramentas, que a gente disse, elas ajudam para a tomada de decisão justamente por isso. Porque ele te dá um norte do tipo assim, ó, vou resolver isso aqui, que vai me resolver uma série de problemas. Lembra que eu falei da Maria Helena Rodrigues, que fez um trabalho super bacana na faculdade, que foi um trabalho de conclusão de curso? Ela também, dentro da organização, ela resolveu um problema, e esse um problema representava, assim, quase um percentual bem alto, para não dizer assim, quase 90% dos problemas ali era, entendeu? Então ele te dá um norte, né? A pessoa fala assim, eu resolvi o problema da página em branco. Tá, e as outras 60? Não conformidades. Então, assim, aqui, né, ele te dá assim, ó, o que é prioridade? Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma planilha de apuração. Aquilo que a gente tinha visualizado no slide anterior, das não conformidades, aqui eu tenho ele em frequência relativa e em frequência absoluta, né? Então, ele acumulou aqui, né? Ele acumulou aqui os percentuais, na verdade foi isso. Então, eu tenho assim, ó, erros de tradução. Se ele resolveu o problema de erros de tradução com a legenda trocada, a legenda não está certo, corresponde a 21, ele resolve quase 3/4 dos problemas, né? Quase 75%, 3/4 dos problemas, né? Então, se dos 7 ele resolver 3 problemas aqui, ó, ele resolve, né, 4/5, né, mais até, né? Ele resolveu 83%. Então aqui isso dá um norte. Essa planilha, dessa forma que ela está aqui, ela vai nos servir depois para montar o diagrama de Pareto, que eu vou ter né, em valores, um dos dados, né, em valores, e o outro num gráfico de linhas, né? Então, um em blocos ali e outro em linhas. A gente vai visualizar. Uma outra ferramenta, então falamos ali da folha de verificação. Agora, uma outra ferramenta, o fluxograma. Fluxograma eu não vou passar tantas informações, porque a gente já conversou bastante, né? Então, fluxograma eu vou passar aqui, né? Que ele mostra um exemplo, início e fim. A gente, né? Se alguém estiver assistindo esse vídeo num outro momento, fora de ordem, né? Sugiro que daí acesse a nossa aula sobre fluxograma. A próxima ferramenta é o brainstorming, né? Brainstorming, ele é justamente a tradução dele, né? A brain é a questão do cérebro, né? E storm é a questão, né, de tempestade, trovoada, né? Trovoada de ideias, tempestade de ideias é a tradução que foi dada, né, para brainstorming.
É o processo destinado à geração de ideias ou sugestões criativas, possibilitando ultrapassar os limites, né, os paradigmas dos membros da equipe. O que acontece? É o seguinte, a gente vai ver ali um passo a passo adiante. Em relação ao brainstorming, o grande, ele é algo simples, né? Mas o grande tchan é que assim, ó, às vezes eu tenho uma ideia ou um pequeno norte do que poderia ser a solução do problema. Aí a Alana, ela fala assim, cara, eu tenho uma outra ideia que é assim, né? Aí o Caio menciona, poxa, mas se a gente fizesse de uma outra forma. E daqui a pouco vem o Damião, a Jéssica, e ele dá uma opção que nem ele tinha pensado num primeiro momento, mas é o quê? É, digamos, a ideia, né? Da Alana com o Caio, uma terceira ou uma quarta via, né? O que a gente observa em relação ao brainstorming é que você não deve, né? E aqui a gente vai passar, até vou cuidar para não me antecipar, mas a preocupação é assim, é nem eu ter um favoritismo, né? Tipo assim, tudo que a Camila fala, eu digo assim, pô, é legal. Aí alguém fala, uma outra pessoa fala, eu não dou tanta atenção, né? Por quê? Porque daí você acaba, beleza, né, enalteceu ali a sugestão de um, só que daí o outro já fala assim, cara, nem adianta falar nada. Não sei se já passaram por isso, mas chega numa reunião assim, a pessoa fala assim, ó, cara, nem fala nada, porque assim, tudo que a turma fala, faz menos tempo aqui na empresa, tudo que todo mundo da turma fala, ele não escuta ninguém. Mas quando fulaninho fala, aí, cara, é maravilhoso. Então, assim, ó, de duas uma, outro já pede pro fulano falar a ideia, que daí já resolve, né? Ou senão o que a gente fala não escuta. Então, assim, esse tipo de coisa, tipo de favoritismo, vai acabar com o brainstorming. Vai acabar que eu digo, tipo assim, as pessoas não vão estar motivadas, né? É importante que a gente trabalhe ferramentas onde a gente consiga, né, que a gente consiga o apoio da equipe. A gente foi trabalhando muito isso na nossa disciplina e também é trabalhado muito em relação à gestão da qualidade. Por quê? Porque é importante para que a gente consiga as mudanças, o comprometimento da equipe. Se a equipe, né, você quer impor algo para ela que a equipe não acredita, não quer, eu acho, não vai funcionar, né? Beleza, se você conseguir obrigar, você vai obrigar, mas tipo assim, o que eles puderem fazer para retardar, para não acontecer, ou para dizer assim, ó, tá vendo? Eu falei que essa ideia era uma droga, né? Tipo assim, para dizer que a equipe estava certa. Então, né? Agora, se a equipe formulou uma ideia e está todo mundo acreditando naquela, se na hora eles verificarem que aquilo não tá legal 100%, a própria equipe vai querer ajustar. Por quê? Porque eles são parte da solução, então eles vão querer que funcione e que dê certo, ou que tem que fazer os ajustes, mas que vá legal. Legal? Então a gente vai mostrar também o passo a passo aqui. Ó. Ô, Então, professor, oi, manda a ficha. até porque, mesmo com os erros, né, as pessoas têm que errar, né, para acertar, né? Então vai ter que dar uma ideia que de repente dá errado para eles ajustar e fazer ela da maneira que tem que ser, né? Isso, isso. E o Damião falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quando a gente for fazer o brainstorming, por mais estranha que pareça assim a ideia num primeiro momento, o objetivo não é você dar uma torcida no cara, né? Do tipo assim, digamos que a gente tivesse na aula presencial, né? E eu tivesse lá com o quadro em branco, eu falar assim, pessoal, vamos dar sugestões aqui para a gente melhorar. Aí às vezes alguém dá uma sugestão, mas parece muito estranha, mas muito estranha mesmo. Aí a turma podia chegar e pensar assim, meu, vamos zoar o cara, porque parece que o cara tava, sei lá, vendo um vídeo no YouTube, tava completamente perdido e caiu de paraquedas aqui e deu uma ideia muito estranha, né? Só que assim, ó, se você criar esse tipo de, ou você permitir, se você é o líder e permitir, além da questão do bullying, né, tipo que seria em sala de aula, você vai fazer com que o cara nunca mais queira expor qualquer ideia, né? E aquele outro que estava na dúvida se ele ia expor a ideia ou não, ele acaba não fazendo. E às vezes, ou, as ideias, na verdade, que dão uma revolucionada no mundo dos negócios, em muitos casos, são de pessoas que não estavam naquele ambiente. O que eu quero dizer? É assim, ó,
É normal. Se você trabalha 10 ou 15 anos no mesmo local, você já teve algumas coisas que você fez, deu certo, coisas que você fez, não deu certo, e você acaba pensando naquela mesma linha, certo? O que eu não acho de todo ruim, né? Só que chega alguém de fora e ele pode dar uma ideia que você há 2 anos atrás tentou e não deu certo, você fala assim, isso não deu certo, beleza? Por isso que é bom ter pessoas experientes que estão na empresa. Como às vezes ele pode dar uma ideia que tipo assim, ó, é como se eu dissesse assim, pessoal, vamos utilizar as redes sociais para divulgar o nosso negócio, né? E daí, hoje em dia, tipo assim, é tipo assim, cara, que ridículo, é óbvio que sim, né? É óbvio que sim, é óbvio que a gente tem que ter o link patrocinado, tá nas redes sociais, é óbvio que quando o cara pegar o celular, a gente tá todo mundo no celular, que é legal assim que apareça da nossa pousada, do nosso hotel, alguma coisa assim, né? Ou que vocês vão dizer assim, ah, não, professor, o negócio é, né? Enfim, né? Ou melhor, né? Ou melhor, vocês sabem que se tiver disciplina de marketing, que é assim, ó, em vez do cara ficar assim, compre, 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 o cara falar assim, olha, os benefícios daquele produto, né, as vantagens, tipo assim, de uma vida saudável, não sei o quê. Aí depois o cara compra teu produto, né? Porque não ficou aquela coisa assim de compra o tempo todo. Era assim, lá no meio lá de informações sobre uma vida saudável, alguém que você segue e tudo mais, aí tem divulgação, cara, nada melhor do que a vida saudável do que tal negócio, tal produto. Né? Por isso que hoje em dia quem é influenciador digital tem ganhado super bem, né? E tem feito com que os caras no Instagram lá com 400 mil seguidores, o cara tem uma renda bem legal, né? Justamente porque, claro, desde que tenha alinhado o negócio dele. Ah, então, assim, fatores chave, e por isso que é importante, né, você deixar ali as ideias para fechar meu pensamento. Por isso que é importante você deixar com que as pessoas apresentem as ideias, porque talvez uma ideia que parece estranha, né, hoje, amanhã seja o caminho que as empresas vão fazer, que nem hoje em dia. Hoje em dia você tem uma divulgação muito forte nas mídias sociais e tudo mais, que até tempos atrás, se fosse dizer, eu quero dizer, não, não. O cara quer fazer um anúncio, alguma coisa assim, é mídia televisiva, é revista, né? O mundo vai mudando, né? Fatores chaves, né? Fluência, ou seja, uma grande quantidade de ideias para funcionar, né? É bom que tenha uma grande quantidade de ideias onde tem uma ou duas só ideias, que haja flexibilidade, ou seja, ideias de diferentes categorias. Aqui a gente está pensando na solução de problemas, né? Originalidade, ideias totalmente novas, ou fomentar ideias diferentes para sair da caixa, né? A ideia de sair da caixa. Percepção, rompimento com os limites e tentar sem medo de errar, né? Sem medo de errar ali para apresentar. Então, reunião, nenhum julgamento, as ideias devem ser imaginativas e é importante que seja marcado o tempo. Para quê? Para não cair numa situação assim que você dá um tempo muito grande e aquilo se alonga. Para ser dinâmico, para estar fluindo bem. Né? Marcar em um quadro de ideias, por isso que eu falei ali do tipo, como se fosse uma sala dela, um quadro branco, né, um flip chart, alguma coisa que as pessoas pudessem colocar as ideias, e nenhum dos membros deve ter um tratamento especial. Utilização. Quando que é utilizado o brainstorming? Solução de problemas, que é o nosso caso aqui. Né? Também pode ser para o desenvolvimento de novos produtos. O que acontece? Nesse momento aqui da disciplina, né, eu estou mais focado na solução de problemas. É claro que é de extrema importância, para a gente também não pensar assim que uma coisa está longe da outra, né? Mas assim, ó, qualidade está relacionada a superar as expectativas do cliente. O cliente, ele diz assim, ó, eu quero que eu tenha um computador, um PC gamer, um computador gamer, que eu possa jogar os jogos e coisa e tal. Aí você vai identificar o que significa isso, né, em termos de desempenho. Por quê? Porque quem desenvolve o computador, ele vai dizer assim, um PC gamer ou um computador assim, com aquilo que o cliente me falou, ele tem que ter tanto de memória RAM, tanto de HD, tanto, né, e daí você vai montar. Então, esse desdobramento da qualidade é uma ferramenta chamada QFD, se vocês não têm gestão da qualidade, né? Que é Quality Function Deployment, ou seja, você desdobra aquilo que a voz do cliente em características do produto. Então, assim, isso também está relacionado,
se a gente for pensar, ao Parque Fabril. Só que daí você vai ter o quê? A equipe lá da produção, da engenharia. Isso. Ó, o Giovan, gostei, Giovan. Giovan já fez um merchan. Se tiver alguma dúvida ali a respeito do PC Gamer e coisa e tal, já pode perguntar, né? Tem uns teclados bem legais, assim, claro que ele vê como o cara não entende nada. Não adianta perguntar pro professor, porque o professor vai dizer que tem uns que daí, tipo assim, tem aquelas cores, super 10 no teclado, né? Só que a gente sabe que é a questão da velocidade de resposta ali, quando você bate no teclado, né, Giovan? Que o cara bate no teclado, que daí eles têm, assim, teclado mecânico, ou não sei o que, como é que é aquele negócio do mecânico, ou que daí é velocidade. Giovan, fala aí um pouquinho. Tô comentando isso porque meu filho, porque meu filho falou para mim a respeito dos jogos e coisa e tal, e falou, premiação de 20 mil dólares, né, 20 mil dólares, quanto é que tá o câmbio hoje, dá uma premiação legal. Então, assim, imagina que seu jogo foi uma droga por causa do teclado, né, o que, tipo, você deu e a resposta do comando ali não foi. Então, por isso que também esse teclado, ele tem um valor agregado maior, né? E para isso que é importante você entender a voz do cliente, né? Tipo assim, o que ele precisa? Precisa de teclado, velocidade, coisa e tal. Ó, o Giovanni falou, os teclados que a gente usa provavelmente é o de membrana. Deve ser, tipo, notebook é aquela coisa, né? Eu não entendo. Isso, e o mecânico é mais caro. Legal. A utilização, né, desenvolvimento de novos produtos, que a gente falou do Quality Function Deployment, né, a implantação do sistema de qualidade também é utilizado, né, para a implantação, e a solução de problemas. Vamos fazer o seguinte, estou vendo que aqui a gente está no nosso horário, vamos fazer a nossa pausa, né, agradecer a presença do Mário, e vamos fazer a nossa pausa, daqui a 15 minutinhos a gente retorna daqui de onde nós paramos aqui a respeito de brainstorm, tá bom? Um abraço para vocês, 15 minutinhos de intervalo, a gente já volta aí com força total. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.